Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Mais uma vez, cumprimentamos você que nos visita pela primeira vez, você que está aqui pela segunda vez. Sejam todos bem-vindos. E você que já é de casa, você que faz parte da família, que bom que você está aqui. Amém? Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso para essa pessoa. Diga: que bom que você está aqui, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 5. Amém? Romanos capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Seremos misericordiosos e daremos aí mais 5 segundos. Glória a Deus. Romanos capítulo 5 vai dizer no verso 1: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Meu Deus. Existem algumas passagens, existem alguns livros, alguns determinados temas na palavra de Deus que todo homem de Deus deveria ter ciência. Quando eu me coloquei diante de Deus para que o Senhor iluminasse, me desse a direção para o tema, a mensagem dessa noite, eu queria muito pregar sobre justificação. Alguns meses atrás, na igreja nós fizemos uma série, falamos sobre a substituição, a redenção, falamos sobre a justificação, falamos sobre a substituição, substituição, redenção, justificação e redenção e propiciação. Eu queria falar sobre a propiciação, no meu coração o Senhor colocou sobre a propiciação, e na verdade eu queria pregar, eu pessoalmente queria falar sobre propiciação, mas quando eu me propus a ler, a estudar, o Senhor falou justificação, porque a justificação é o ato divino, o ato de Deus, segundo alguns teólogos, segundo o exemplo Tomás de Aquino, a justificação é o ato mais poderoso de Deus em direção ao homem. Você pode dizer assim: não, mas e a salvação? No conjunto da salvação, a salvação na verdade é uma cesta que Deus nos dá, é um presente que Deus nos dá, e quando a gente abre esse presente, a gente vai encontrar justificação, redenção, substituição, propiciação. Então são temas que todo homem de Deus precisa conhecer e saber. Quando se fala desses temas, a gente tem que saber do que eles falam. Não é apenas uma doutrina, não é uma matéria de estudo teológico, mas é algo poderoso da parte de Deus, que nos dá o entendimento da obra redentora de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero, se possível, mais uma vez, se você fechar os seus olhos bem rapidinho, eu quero fazer uma oração curta. Pai, mais uma vez, me coloco diante do Senhor, meu Deus, no temor, porque sabemos que a Tua palavra já está pronta, mas muitas vezes o pregador não está, Senhor. Muitas vezes o nosso coração, Senhor, treme diante de Sua santa palavra, santa e bendita palavra. Como falar de Deus, como falar do Senhor e da Sua obra.
como meu Deus diz Paul Washer, gastaremos eternidade das eternidades nos céus, e ainda assim não compreenderemos a totalidade do Evangelho. Como explicá-lo, Senhor, em poucos minutos? Ainda que falaremos apenas de um pequeno ponto, Senhor, é impossível esgotá-lo, mas Pai, nos ajuda e nos conduz em nome de Jesus. Como nós lemos então? Mediante a fé fomos declarados justos. Mediante a fé no Filho de Deus, somos declarados justos. Este também é um dos pilares da reforma, movimento que nos tirou de dogmas e regimes que nos cegavam e nos impedia de contemplar o Senhor por meio das Escrituras e por meio de uma religiosidade tamanha que era impossível contemplarmos a glória de Deus. Então, durante a reforma, a justificação mediante a fé é um dos pilares de transformação da igreja do Senhor. Mas o que é a justificação? Então ela é um ato. Eu quero repetir, a justificação é um ato e não um processo. Como sempre há divergências, a visão protestante traz essa visão de que é um ato divino de Deus e não um processo humano. O homem, ele não tem como avançar na fé e sendo pouco a pouco justificado, porque isso depende de uma ação de Deus, de uma ação do homem. É uma ação exclusiva de Deus. Deus decretou o homem justo. A partir de agora, justiça está sobre os homens. Mas como nós lemos no texto, é apenas o que crê é tido como justo. A justiça de Deus, feita sobre todos os homens, isso entraria numa outra divisão, de entendimento, de visão acerca de toda a obra de Deus, mas de uma forma arminiana. O Senhor traz justificação sobre todos os homens, mas mediante a fé. A fé é o instrumento que me liga à justiça destinada aos homens. Mediante a fé, aquele que crê se torna justo, um ato legal diante do tribunal de Deus, diante da santa justiça de Deus. Os homens se tornaram justos, única e exclusivamente pela obra da cruz. Ali naquele tribunal de Deus, onde todos os homens deveriam ser julgados e condenados eternamente ao inferno, naquela hora, um fiador legal é levantado. Alguém levou sobre si o meu débito, alguém quitou a minha dívida, alguém levou sobre si o castigo. E agora eu tenho paz com Deus, como lemos no mesmo versículo. Um único versículo tão poderoso. Vemos agora diante de Deus, agora somos declarados justos. Justiça plena de Cristo é depositado na minha conta. A justiça divina do Senhor agora acredita na minha conta. Algo que não é mérito meu, justiça exclusivamente vinda do Senhor. Eu quero ler aqui com você Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Ele vai dizer o seguinte: a justificação do ímpio é o maior de todos os atos de Deus. Eu vou repetir: a justificação do ímpio é o maior de todos os atos de Deus, pois é algo maior que um homem seja transformado de ímpio em justo, do que criar o céu e a terra. Tomás de Aquino está dizendo que é algo mais extraordinário, é maior que um homem se torne
passe de ímpio para justo do que criar o céu e a terra. Pois os céus passarão, mas a salvação e a justiça daqueles que são justificados permanecerão para sempre. Toda a criação de Deus, visível e invisível, passará, mas a justiça, a obra redentora de Deus permanecerá, porque ela nos acompanhará por toda a eternidade. É essa justificação de Deus que nos garante salvação eterna diante de Deus. Que ato fantástico de Deus! Que atitude definitiva de Deus! E graças a Deus que aquilo que me torna justo não é um processo, porque senão falharíamos. Se fosse a justiça que conquistamos durante toda a nossa vida, estaríamos perdidos. Estaríamos diante do Senhor e infelizmente derrotados. E como eu falei, a justiça plena de Cristo foi depositada na conta do homem e da mulher que crê. Abra comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 5. Avance aí a sua Bíblia um pouquinho. E meus irmãos, eu vou dizer para você, essa leitura que faremos aqui, toda vez que eu ler essa Bíblia, essa passagem aqui, meu coração sempre vai tremer. 2 Coríntios 5,18: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Oh Jesus, e o 19: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez seu apelo por nosso intermédio, falando em nome de Cristo, dizendo: reconciliem-se com Deus. Falando em nome de Cristo, dizendo: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Meu Deus, meu Deus, o próprio Deus entregou Jesus para que pudéssemos nos tornar justos diante do próprio Deus. E o interessante é que ele fala que Cristo vem anunciar esse reconciliar, para que nós também pudéssemos levar essa reconciliação para outros também. Quem aqui concorda comigo que o ensino é de Deus? Diga amém. Eu vou perguntar mais uma vez, às vezes você ficou em dúvida, né? Quem concorda comigo que o ensino vem de Deus? Diga amém. O ensino da palavra é importante, o conhecimento acerca dessas coisas é importante. Como na oração que eu fiz agora há pouco, 40 minutos de pregação é pouco para falar sobre justificação, porque nos tornamos justos diante do quê? O que me tornava injusto? O que nos tornava injustos diante de Deus? O pecado, certo? Amém? Quem concorda comigo que o pecado nos tornava injustos, diga amém. E o que é o pecado? Responde para o seu irmão aí, responde para ele, o que é o pecado? Exatamente, isso é o pecado. Mas nós poderíamos ter um argumento melhor, certo ou não? Nós poderíamos falar um pouco melhor sobre
o que realmente é o pecado. E eu poderia gastar um bom tempo aqui explicando para você o que é o pecado, mas não vai dar tempo. Mas sabe o que você poderia ter feito para que eu não precisasse explicar o pecado? Você poderia ter vindo de manhã aqui na igreja. De manhã nós estudamos sobre o que é o pecado e foi muito bem esclarecido o que é o pecado. Mas infelizmente nós temos uma relutância em vir à igreja de manhã. Temos uma relutância em vir na oração na madrugada. Eu abri um parênteses aqui, não estou, me perdoe se estou ofendendo você. Mas o evangelho sempre ofende o religioso. E se você se ofendeu, aí é com você. O ensino é bom, é agradável. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, o Senhor nos deu essa possibilidade de levar o conhecimento da obra de Deus adiante. E mais uma vez eu abro de novo parênteses. É muito difícil fazer isso em 40 minutos. Mas você pode melhorar isso. Domingo de manhã na igreja tem ensino, amém? Quem está vivo diga amém. E glória a Deus por isso. Eu quero citar mais uma vez o verso 19. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Meu Deus, como isso é maravilhoso. Reconciliação, reconciliação. E por que nós lemos isso? Porque nós vemos que não podemos confundir dois temas importantes que estão dentro desse pacote da salvação, que é a justificação e também a santificação. Às vezes a gente faz um mix ali: Jesus me salvou, me santificou, me reconciliou, me redimiu, Ele foi a propiciação perfeita. Tá, beleza, mas está separado isso. Porque enquanto a justificação, como eu falei, é um ato único, justo. Santificação, sim, é um processo. Santificação, sim, é um processo. Como o Senhor diz: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida. Eu entro pela porta, é instantâneo, a salvação, eu entrei por essa porta. Mas agora esse caminho é apertado, é estreito, vai exigir de mim que eu deixe muita coisa para trás, porque eu não vou caber nesse caminho, eu não vou me locomover bem nesse caminho. Da nossa parte, então, o que devemos fazer? Nos esforçar para conhecer a Jesus, porque de modo contrário de pensamentos anteriores, nós imaginávamos que era necessário santificação para de alguma forma nos achegar a Deus. É necessário ser santo para agradar a Deus. É uma verdade? É verdade. Sem santidade ninguém verá Deus. Mas eu digo para você uma coisa: não existe santidade à parte de Deus. Então Deus exige de mim tudo aquilo que somente Ele pode dar. O Senhor não irá tolerar nenhum mérito nosso. Não vamos chegar diante de Deus e Deus nos devendo alguma coisa. Até mesmo a nossa voluntariedade na obra de Deus será recompensada, será paga. Deus não ficará devendo nada a ninguém, nem nossos esforços, nem as vezes que cansado você foi para uma célula, nem as vezes que mesmo com a casa desorganizada, você teve que dar um tapa para receber os irmãos na sua casa, nem quantas cestas básicas você deu, nem quantas vezes você ofertou na casa de Deus, nem quantos frangos você ofertou na hora que o pastor Arnaldo pediu. Nada disso Deus ficará devendo. Deus não ficará devendo nada disso.
O que Deus espera de nós é que cresçamos em santificação. E o que é crescer em santificação? É contemplar o Senhor de forma profunda, verdadeira, ao ponto de não apenas Ele ser conhecido, mas nós também sermos conhecidos dEle. Quem está entendendo, diga amém. Justificação, então, mediante a fé, como nós lemos. Mas não é, mais uma vez, o Senhor não levará em conta nenhum mérito. Não é a minha fé que me justifica. A minha fé é poderosa. Não tem aquele irmão, vamos lá nele lá, porque ele tem uma fé diferenciada e vai fazer alguma coisa. Meu irmão, não é a nossa fé que nos justifica, mas é a fé em alguém, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Nos é imputado, é um crédito, é um mérito de uma outra pessoa. Nos apoiamos sobre os ombros e feitos de outra pessoa, de Cristo. A fé é apenas o instrumento que me liga a essa legalidade que Jesus Cristo conquistou para mim. É mediante crermos. Eu preciso crer em Jesus, preciso me apropriar daquilo que Cristo fez na cruz. E nunca será uma causa meritória. Não é por homens que merecem, não é por homens que fazem ou deixam de fazer. Com certeza, toda e qualquer movimentação dentro do reino de Deus não é por mérito, mas é uma resposta de tudo aquilo que Cristo tem feito e se tornado em nossa vida. Quem é Cristo em nós? Quem é Cristo para você? Isso vai movimentar a sua vida para que você se torne e faça alguma coisa no reino de Deus. Quais são os frutos então dessa justificação? O que é que eu ganho com isso? Primeiro, paz com Deus. Paz com Deus. Se Jesus conquistou paz com Deus, é porque outrora existia o que com Deus? Contrário de paz é guerra. Meu irmão, pensa comigo aqui. Pensa aqui comigo. O que é a vida do ímpio? Guerra com Deus. Meu irmão, o que é um homem viver nesse mundo onde tudo é criado por Deus, em guerra com Deus? Por que a vida do ímpio é um fracasso, ainda que ele possa ter coisas? Por quê? Porque a nossa balança muitas vezes está desregulada. O pecado quebrou o nosso equipamento do querer e do desejar. Porque imaginamos que somos prósperos, felizes, realizados em Deus por aquilo que temos. Olhamos para o ímpio, é como Asaf, olhamos para o ímpio, parece que nem doente eles ficam. Enquanto nós que perseveramos na fé, somos atribulados, nossa vida é difícil. Até que ele entra no Santo dos Santos, e ele olha para Deus e fala: meu Deus, Senhor, agora eu vejo a Tua glória, e diante da Tua glória também eu vejo o fim dos ímpios, porque os ímpios estão em guerra com Deus, e Jesus conquistou para nós paz com Deus, temos paz com Deus. O Senhor agora é nosso amigo, o Senhor agora nos tem como filhos de Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Temos agora paz com Deus, éramos inimigos, agora filhos de Deus. Isso não é um sentimento, mas é um novo status. Qual é o seu novo status? Herdeiros e co-herdeiros com Cristo, irmãos de Jesus, filhos de Deus. Qual é a outra coisa que ganhamos? Temos acesso à graça. Acesso à graça. Esse acesso à graça é a ideia de sermos introduzidos em um reino. E monarquias antigas, apenas o filho do rei tinha livre acesso ao rei, apenas o filho. Em algumas monarquias, nem mesmo a rainha tinha acesso livre, mas o filho sempre teve.
O Filho tem acesso livre. A graça de Deus é a porta do reino que se abriu sobre nós. Abriu diante de nós e agora nós podemos entrar. O véu se rasgou, já não há mais separação entre o homem, entre a criatura e o seu Criador. Temos livre acesso a Deus, é a graça do Senhor. Encontramos o favor de Deus, podemos acessar o Rei e ter o favor dele. Terceiro, temos esperança da glória de Deus. Vamos ler aqui o versículo que nos concede tudo isso, o verso 2, Romanos capítulo 5, verso 2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança em participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança. A perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Temos agora esperança da glória de Deus, esperança na glória de Deus, um futuro sem medo da morte. Porque o homem sem Deus, qual é a coisa que ele mais teme na vida? A morte, seja dele ou de alguém que ele ama. O maior medo dos homens é a morte. Alguns podem dizer, não, eu não tenho medo da morte, mas tenho medo de sofrer da morte. Morte dolorosa, morrer afogado, morrer queimado. Agora há uma esperança da glória de Deus, um futuro sem medo. Uma eternidade agora com Ele nos aguarda. Para o homem salvo, para o homem justificado diante de Deus, a morte se torna até uma esperança, um cheiro de paz à morte. Para o homem que está no mundo, é um cheiro de treva, de dor e sofrimento. O homem de Deus não tem medo de morrer, amém? Quem quer morrer hoje, diga amém. Amém, né? Nós não temos medo, mas também não quer morrer agora, né? Não estamos indo em direção a um túmulo frio, vazio. Não estamos indo em direção às trevas, mas estamos indo em direção ao nosso lar, à casa de Deus, ao lugar aonde nós viemos a existir primeiro, o coração de Deus. A eternidade nos aguarda, e o cheiro da eternidade que nos aguarda é o cheiro de vida. Essa justificação, por acaso então não me ajudaria no tempo atual? Será que é só um bem vindouro? Será que é somente algo que está por vir? No verso 3 aí nós lemos, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Todo homem enfrentará dificuldades e provações, seja ele homem de Deus ou não. Mas agora ele vai dizer assim: nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações. É por isso que o crente é tido como doido. Quem é em sã consciência que vai ter alegria em dificuldade? Doido, pronto, agora é só fechar a tampa do caixão, que acabou, né? Alegria. Paulo, meu irmão, misericórdia, como é que vamos ter alegria? O homem de Deus sabe o que nós estamos falando. Alegria no meio da provação, porque a própria palavra vai explicar. Pois sabemos que estas mesmas provações, essas mesmas tribulações, essas mesmas dificuldades contribuem para o desenvolvimento da perseverança. Vamos ver na prática? É aquela irmãzinha que reclama, né? Às vezes chega no pastor dizendo assim: pastor, não sei mais o que é que eu faço pelo meu marido, ou por um filho, não sei.
Pastor, eu oro, eu tenho orado demais, pastor. Eu nunca orei tanto na minha vida por alguém, igual eu oro por esse homem, por esse menino. Aí ela está esperando que a gente fale assim: ô minha irmã, que pena, né? Não, que bom esse problema. Por quê? Porque senão você nunca tinha orado desse tanto. Se tudo fosse bom, para que eu ia orar? Eu ia agradecer. Deus, obrigado, está tudo bom. Mas quando está ruim, meu irmão, o cara vem para a igreja cedo. Ele vai para o escritório do apóstolo, para a escritório da apóstola, e liga e manda mensagem. Ele sobe monte, desce no vale, entra no rio, dá 7 mergulhos. Ele traz pedra de Israel, ele se movimenta. Há uma perseverança no coração do homem atribulado. O homem atribulado, ele se rebola para desenrolar o negócio. Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia, Jesus. E aí o homem moralista, ele vai tentar merecer de alguma forma, orando muito, e aí ele vai orar. Ele ora e na oração Deus fala assim: lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia e a Bíblia vai dizer para ele assim: vai orar. E ele vai orar e a Bíblia diz, e a oração diz: vai ler a Bíblia. E quando ele percebe, ele entende que de tudo que ele precisava se movimentar, a única coisa que ele precisava era de Deus. Porque ainda que a família dele se perca, ainda que o marido não venha se converter, aquilo produziu no coração dela algo tão extraordinário. Uma vida com Deus, até mesmo sem perceber. Meu Deus, eu não tinha percebido, mas Senhor, essas tribulações produziram perseverança. E no grego perseverança é hipomone, paciência triunfadora. É quem aguarda ciente que vencerá. É a perseverança de que eu estou no problema, mas eu já venci. Eu sou triunfante, porque eu sou sabedor de que Deus está no processo e no controle de todas as coisas. E se Ele já venceu até mesmo o maior dos medos, que é a morte, a quem eu devo temer? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Perseverança, eu sei que Deus está no controle, eu aguardo na certeza de que triunfarei. E essa mesma esperança, essa perseverança, produz um caráter aprovado. O homem de Deus que passa por tribulações e persevera, é uma outra pessoa, é um caráter aprovado. É alguém que vai passar por dificuldades e não vai amaldiçoar nem pessoas e nem Deus, não vai amaldiçoar sua existência, não vai amaldiçoar nada, mas seu caráter está transformado. É alguém que glorifica o nome de Deus, é alguém que sabe quem é em Deus, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. No grego é elpis. E a raiz dessa palavra é o el, que carrega, né, a ideia de sermos desejosos. Não é esperança de parar, mas é uma esperança de desejar, de querer. É uma escolha. Eu escolhi esperançar. Eu decidi, eu desejo aguardar em Deus. Eu desejo esperar, porque eu sei de onde vem o meu socorro. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor. Então eu decido esperar, eu decido aguardar, é dele que vem o meu socorro. Oh Jesus, é uma oração difícil, mas podemos dizer: Senhor, manda dificuldade, Jesus. Que sejamos aprovados e esperançosos. Essa mesma raiz, o el, deu origem no latim a vele, que é querer. É o termo voluntas, de vontade. Vontade, eu tenho vontade de aguardar. Meu Deus, esperança é o que? É ter vontade. Dificuldades e tribulações que produzem vontade. Diferentemente do nosso contexto, né? O nosso português moderno,
que vai dizer que esperança, né? O esperançar muitas vezes soma como um desejo incerto. Eu tenho esperança em Deus. Eu tenho esperança que um dia Deus vai curar. Não, eu tenho a esperança de que um dia Deus vai fazer. Essa esperança que Deus está nos falando aqui não é acerca disso. A etimologia de elpis, essa palavra no grego elpis, aponta para uma expectativa ativa. Eu aguardo com extrema expectativa e me movimento nessa esperança. Não é uma incerteza, mas uma certeza de que Deus irá fazer. Deus está agindo e trabalhando. A tribulação então nos arremete a quem está vendo e trabalhando, aguardando, esperando e se movendo. Ouvimos o Senhor trabalhando. O ponto certo aqui era quando Deus está trabalhando na nossa vida, é o ourives na nossa vida. Ele está trabalhando, e qual é o ponto? É o ponto aonde ele consegue ver o próprio rosto naquele metal. O metal está trabalhado, está limpo, está pronto. O ourives trabalhou, aqueceu, limpou toda a impureza e conseguiu se ver. A tribulação então nos arremete a esse ourives trabalhando. Romanos capítulo 8 vai dizer que nós somos predestinados a sermos a imagem de Cristo. Nós somos destinados a refletir a imagem do Senhor. É esse processo de Deus que nos leva a nos aparentar também. Não como Jacó, que somente com 97 anos mudou sua perspectiva de Deus, porque até os 97 anos de Jacó, quem era Deus para Jacó? Deus é o Deus do meu pai e do meu avô. Deus é o Deus de Jacó e de Abraão. Mas aos 97 anos no Vale de Jaboque, Jacó enxerga, Jacó vê a Deus, e agora ele diz assim: eu vi o Senhor face a face, e Ele mudou a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. É como Saulo, homem conhecedor das doutrinas de Deus, das doutrinas religiosas, dos ritos religiosos, conhecedor das escrituras, dos fundamentos teológicos, mas quando ele encontra Jesus Cristo, qual é a sua primeira pergunta? Quem tu és? Alguém tão cheio de informação, mas incapaz de reconhecer quem é Jesus. Que busquemos o Senhor até vê-lo, até que Ele se reflita em nós, até que as pessoas vejam Cristo em nós, o trabalhar de Deus. As tribulações, essas momentâneas tribulações que vivemos, provocarão em nós perseverança, paciência, caráter aprovado. Que o Senhor nos leve a este lugar. A fé nos conecta a tudo que Cristo conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz, o acessaremos por meio da fé. Fé no Filho de Deus. Amém? Se coloque de pé. Só quem tem fé em Jesus, feche seus olhos. Jesus, a nossa oração é que o Senhor encontre o nosso coração. Porque não é pela beleza ou pela eloquência da mensagem por si só. Porque a beleza que há na mensagem é o Senhor quem colocou, é a tua presença nela que traz beleza. Não é por uma força, não é por mérito próprio. Não é pelo fato de estarmos apenas no local correto, na hora correta. Sabemos que assim como o Senhor disse a Jonas, a salvação pertence ao Senhor. É
somente o Senhor que pode salvar. E nesse pacote da salvação está um selo que podemos colocar, meu Deus. Um selo que é colocado em nós. Um selo que é colocado em nós. Justiça de Deus. Justiça de Deus. E esse selo, meu Deus, Pai, é marcado com sangue. O sangue do Senhor. Alguém se tornou pecado e levou sobre si os meus. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado. Aquele que não conheceu, oh Jesus, a maldade, a injustiça, a mentira, se tornou tudo isso em nosso lugar. O que o Senhor exige de nós não é a nossa religião, não é a nossa devoção. O que o Senhor quer de nós é o nosso coração. O nosso coração, Jesus. Porque somente gratidão é pouco. Reconhecer o Senhor é pouco. O que dar ao Deus que nos deu tudo? O que dar ao Senhor, Jesus? O que daremos? O que daremos ao Senhor? O que daremos ao Senhor? O que daremos ao Senhor? Oh Jesus, o que seria suficiente para expressar a gratidão? Tamanha graça, tamanho sacrifício que nós poderíamos dar ao Senhor. Não temos nada para dar, Jesus, mas tudo que temos entregamos ao Senhor. Entregamos ao Senhor. Entregamos ao Senhor porque que prova de amor maior precisamos do que essa? Porque o Senhor nos ensina, Pai, nesse mesmo capítulo, que pode ser que alguém possa dar a sua vida por um homem bom. Pode ser que hajam pessoas que entreguem sua vida por um justo. Mas o Senhor prova o seu amor para conosco quando Cristo se entregou por nós quando éramos seus inimigos. Quando ainda estávamos em guerra contra o Senhor. Quando estávamos em guerra, o Senhor se entregou por nós. Não porque um dia o Senhor veria que nos tornaríamos homens bons, porque não tem nada a ver com isso, tem a ver com o seu amor incondicional. Senhor, que se existe alguém que precisa ainda se entregar a esse amor, meu Deus, que o Senhor incomode, meu Deus, nesta hora, que Ele tome uma decisão nesta hora, Jesus. Isso não é obra humana, isso não é obra, meu Deus, de um bom discurso. Isso é o Senhor tocando em corações. Isso é o Senhor falando a corações. É o Senhor tocando e mudando vidas nessa hora. Jesus, se existe alguém que precisa, meu Deus, realizar um concerto com o Senhor. Talvez alguém foi para tão longe que já se sente imerecedor do seu amor. É o Senhor falando aos corações, porque somos imerecedores mesmos. Não há um que merece, não há um justo sequer. Mas existem homens arrependidos. Existem homens e mulheres arrependidos que desejam voltar ao Senhor. Existem homens que desejam agora conhecer desse amor. Se você deseja voltar à casa de Deus, levante a sua mão. Se você deseja voltar ao caminho que por ser apertado, por ser um caminho difícil, talvez de alguma forma você retrocedeu, mas você deseja voltar, apenas levante a sua mão e diga: Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero voltar. E se existe alguém que deseja se entregar a esse amor, talvez você nunca fez isso, você nunca declarou publicamente o seu amor a Jesus, também levante a sua mão e diga: Jesus, eu quero viver isso. E quero convidar você a sair do seu lugar, para publicamente e para juntos orarmos ao Senhor.
dizendo: Senhor, a minha vida é do Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Saia do seu lugar, não seja tomado de vergonha, de constrangimento, que a única coisa que esteja te constrangendo nessa hora é o amor de Deus, é o amor do Senhor te chamando para uma nova vida, te chamando para um novo tempo, te chamando não para você se esforçar de alguma forma, porque isso é impossível, mas para você conhecê-lo e viver algo novo.